Estamos começando mais uma live de terça-feira, hoje abordando aí sobre câmbio e relação de mountain bike. Estamos ao vivo aí no dia 31 de janeiro e a ideia é sempre simplificar um pouco mais aí os conteúdos, né, para os ciclistas, para o pessoal poder interagir um pouco mais aí no mundo da bike e conseguir resolver pequenos problemas que são possíveis de você resolver na sua casa, conseguir fazer muita coisa, principalmente também no pedal, porque é no pedal que está o problema, né? Quando você está na sua casa, você liga para o mecânico, leva lá, resolve, mas quando você está no meio do rolê, é você mesmo que tem que resolver ou ligar para o resgate te buscar, mas nem sempre você quer que o resgate vá buscar você quer você mesmo resolver, né? Mas para isso tem que ter um conhecimento. Estou aqui com algumas anotações que eu tinha feito, né, referente a esse assunto. Falar então sobre câmbio, relação, algumas anotações que eu fiz. Depois teve uma pessoa que foi o Omar, que também mandou sobre o pé de vela, as diferenças do comprimento do pé de vela. São coisas aí que poucas pessoas sabem, mas que existem e que são de extrema importância aí o pessoal tá sabendo. Vou começar aqui abordando até pelo pessoal que mandou aí as coisas da caixinha da pergunta. Bastante gente mandou lá, eu separei algumas aqui, as principais que eu achei mais interessante de estar comentando hoje. Algumas coisas, até fiz algumas pesquisas referente a marcas, referente a novos modelos que foram lançados, e tem muita coisa que está evoluindo no mercado, né? Hoje em dia é muito comum as bikes estão saindo apenas com uma coroa na frente, né? E os grupos aí de 11 e agora mais ainda de 12 velocidades, onde você tem um cassete lá atrás, né, nas trocas de marcha lá na roda, com 12 opções, normalmente com escalonamento de 11,50 dentes, ou de 10,52 ou 10,51, dependendo da marca, e eu vou estar falando um pouco sobre isso aí nessa live de hoje. E pessoal, só para lembrar que semana passada eu fiz também uma live falando sobre pneu, sobre câmera de ar, sobre tubeless. Quem não conferiu, entra no meu perfil depois aí e dá uma conferida que ficou bem legal. Eu acho que deu para trazer bastante ideia, deu uns quase 40 minutos de live. Não dá para falar sobre tudo em apenas 40 minutos, mas deu para dar uma base aí, um pouco de cada assunto, de cada situação e alguns benefícios e malefícios. Então depois dá uma conferida lá, entra aí no meu perfil no Instagram que você vai conseguir ver a live de semana passada. E essa daqui também, essa live aqui depois eu salvo também, quem não conseguir assistir por inteiro, depois entra e dá para assistir com calma. Boa noite, Raquel, tudo bem? O Igor, esses dias eu vi um vídeo no TikTok, realmente tem algumas marcas lançando em relação 1.13, então do 12 o pessoal já está pulando para 13 opções lá no cassete, aumentando mais ainda, né, esse gap do escalonamento da menor coroa até a maior coroa. O Igor até comentando uma coisa que já está saindo em alguns cassetes, é a coroa menor lá embaixo de 9 dentes, para conseguir aumentar a velocidade em alta, né? Quando você está em alta velocidade, você tem uma final ainda melhor na sua bike, podendo fazer menos giro, né? Com RPM mais baixo no pé de vela. Então a galera está investindo muito, 9 dentes fica muito pequenininho. Eu já vi um cara andando, tem um cara aqui na minha cidade que tem um cassete desse, e é bem legal, é ruim, né, que não fica tão pesada nas subidas, e mesmo assim ele tem uma boa final por conta dessa coroa pequena. E isso é até uma das coisas que eu quero comentar hoje, falando referente aí às coroas únicas na frente, onde você tem que andar com uma única coroa e conseguir escalar as montanhas com ela e tentar ter final com ela também, apenas trocando as marchas lá no cassete lá atrás. Então quanto mais opções, né, no momento a maioria é 12 marchas, mas agora indo aí, o pessoal está lançando 13 marchas, então vai aumentar esse gap de marchas e vamos ver até onde vai isso, né? Até onde as bikes vão superar isso, se os quadros vão continuar da mesma largura ou vai ter mais algumas modificações aí no futuro para realmente encaixar grupos com mais opções de marcha, para que a bike fique ainda mais agressiva, leve e possível de superar os obstáculos, né? Que esse é o maior intuito de quem pratica o mountain bike. Mas só dando uma revisada, né, para todo mundo ficar ciente aí
do assunto, da questão de relação e câmbio, né, as marchas. Antigamente a gente tinha as bikes, era muito comum, ainda existem, né, as bikes mais de entradas, com 3 coroas na frente, né, principalmente nas de aro 26, que a roda era menor, então a bike precisava ter uma relação de marcha maior para poder ter uma redução em baixa velocidade e uma coroa grande para ter final na alta velocidade, porque quando você tem uma roda menor, você tem que girar mais ali a sua perna, mais a sua relação para poder deslanchar com a bike nos lugares de baixada. E aí com o tempo, as bikes 29 vieram ganhando no mercado, algumas saíram ainda com 3 coroas na frente, normalmente com 9 ou 10 opções de marcha lá atrás no cassete. Depois já pulou para 2 coroas, então era uma coroa menor na frente, uma maior, já estava funcionando bem, que é o caso da minha ainda. E depois de basicamente uns 4, 5 anos para cá, a partir de 2017, 2018, virou um padrão e a maioria das bikes de um nível mais elevado já passou a ter uma coroa apenas na frente, né? Sendo aí coroas de 30, 28 dentes, bem pequenas, até coroas de 36, 38 dentes na frente, onde exige um pouco mais do cara que está pedalando ali, da pessoa que está pedalando. E daí com isso começou a ter os cassetes com 10, 11 velocidades, mesmo com uma coroa só na frente. Depois, como a gente está falando aí, já evoluiu para 12 velocidades, então hoje a maioria das marcas estão fabricando apenas 12, tanto SRAM, Shimano e algumas outras marcas nacionais que estão crescendo aí no mercado, né? Você pega a própria Absolute, que é uma marca que eu vou comentar hoje, que até o Afonso deixou lá no Instagram, aqui no Instagram na caixinha de pergunta. Então tá evoluindo nesse sentido de ter só uma coroa na frente, né? Tirar o câmbio, tirar todo o sistema de troca de marcha no pé de vela e deixar apenas para o câmbio lá atrás. O Igor, se existe no mercado bike 26 com conjunto de 1.12, cara, que eu saiba, vendendo nova não existe. Até porque bike 26 está bem difícil de achar, você não acha nova. A última que eu vi foi da marca KTM, que é uma marca austríaca, que é mais forte no ramo da moto. E ela tem uma bike aro 26, mas é uma bike aro 26 indicada para criança, para, tipo assim, média idade ali de 10 a 15 anos, que ainda a criança está em fase de crescimento, e as bikes têm aro 26 para poder ter um quadro mais baixo, para ter uma geometria diferente, para as crianças poderem andar. Mas a partir disso, todas com aro 29, então é difícil de encontrar aro 26 com uma coroa só na frente. E existem pessoas que estão pegando as aro 26 e colocando uma coroa só na frente. Mas isso aí é feito em oficinas, em bikes usadas, mas que eu vi até hoje. É difícil de encontrar aí bike nova, aro 26, com sistema de 1.12. Normalmente é 3 coroas ou 2 coroas. Beleza, pessoal? E aí então, né, voltando um pouco aí só na linha de raciocínio da questão das coroas de uma velocidade, né, dos sistemas de uma coroa na frente e 12 velocidades, os cassetes que eram de no máximo 36, 42 dentes atrás, passaram a ser de 50, 52 dentes. Então você olha muitas vezes nas bicicletas e tem aquela panela de dente lá atrás, né? E hoje o maior encontrado aí pela SRAM, que é o mais comum a ser achado, é 52 dentes, foi ela que inovou, e a Shimano tem de 51 dentes. Então quanto maior aquela coroa, mais leve o pedal vai ficar, tá? Mas mesmo assim, tem pessoal que sofre aí, que às vezes acaba comprando bike com 34 na frente, né, com coroas 34, e mesmo com cassete 52 ainda fica pesado, porque, né, existe toda uma conta que você consegue fazer, que é a proporção de esforço e RPM que você aplica ali no pé de vela, referente ao tamanho do cassete. Então, dependendo da região que você vai andar, uma região igual a minha aqui, que é próximo do sul de Minas, eu estou em Socorro, que é pertinho de São Paulo, mas tem muita montanha, então se você trabalha com uma coroa muito grande na frente, você vai ter uma final legal na baixada, né, nos lugares de alta velocidade, mas quando pegar serra, pegar muita subida inclinada, vai dar uma sofrida. Então aí que fica a dica de saber escolher a coroa certa para conseguir suprir aí sua necessidade, entendeu? Às vezes é melhor você ter uma coroa menor e acabar tendo que gerar um pouco mais de baixada, né, de final,
do que ter uma coroa boa para final, né, acima de 30 por hora você ainda ter pedal, mas na hora que chegar na subida a sua perna não aguentar, ou se você for fazer um pedal longo, que é o meu caso, que eu gosto muito de pedal longo, você colocar uma coroa única na frente muito grande, vai dar uma pesada aí na sua perna. Deixa eu ver o que o Thiago mandou aí. Ô Thiago, boa noite, eu troquei o cassete, coloquei 11,36, qual coroa ideal na frente? Thiago, a sua bike, ela é uma, duas ou três coroas na frente? Se for uma só, aí dependendo da região que você mora, eu aconselho colocar uma coroa de no máximo 30 dentes ou 32, porque fica um pouquinho pesado. Agora se for uma bike com duas coroas, daí vai funcionar bem. Igual a do Gui aí, ó. O Gui colocou, minha coroa dianteira é 32 e uma 22, então é um câmbio com duas coroas na frente. Então funciona bem, porque o que acontece? Você tem uma 32 para levar a bike com uma velocidade legal de final, e existem bikes ainda com coroas maiores nesse caso, e tem a 22 para quando pegar a subida. Então, independente da quantidade de marcha que você tem atrás, só de você ter uma coroinha 22 ali na frente, vai aumentar essa potência ali, né? Quer dizer, essa relação para você conseguir fazer um pedal girando mais leve e conseguir suprir aí as subidas. Minha bike é 3 coroas, gostaria de colocar 2 coroas. Thiago, se você colocou um 11,36, cara, e é 3 coroas, acredito que vai atender bem, porque normalmente a sua menor coroinha na frente, né, que é a 1, que é a primeira, ela deve ser 22 dentes. E eu inclusive já tive bike assim, 22 por 36 e conseguia pedalar bem. E se você colocar 2 coroas, a menor, que é a 1, vai continuar sendo do mesmo tamanho, ou você pode até colocar uma 24 para ficar um pouquinho mais firme. E o que vai mudar é que você não vai ter mais aquela coroa maior, que normalmente é acima de 40 dentes, e daí você vai ter uma opção de ter uma coroa 36 ou 38. Então você vai ficar com uma 38 ou 22 e vai continuar suprindo a necessidade, porque uma 38 na frente é o suficiente, uma 36 é o suficiente para uma bike 29 ter um bom desempenho de final de lugares planos. Inclusive eu tinha nessa bike aqui, ela era uma 22/36 e andava super bem. E depois quando eu troquei o meu kit, eu coloquei uma 24, uma 26 na frente. Então a minha coroinha menor é 26 e a maior é uma 38. Então ela tem uma boa final, mas com 2 coroas eu consigo fazer aí todos os pedais, né? Porque eu gosto de pedal longo, então eu tenho que ter a opção de uma marcha bem leve, porque a partir do momento que você roda ali 8, 10 horas em cima da bike, fica mais complicado de manter uma relação mais pesada. Eu vi, o Gui usa 10,40, beleza Gui, funciona bem, né? 10,40 com 22,32, dá para subir bastante morro aí. O Jefferson, a minha é 34 na frente, 50 atrás. O Jefferson, e a sua é uma só na frente? Aí já é um pouquinho mais pesado, dá para rodar, mas tem que ter uma sequência de treinos aí, porque dependendo da região, se o cara não treinar um pouquinho para tocar 34 com 50 dentes no cassete, ele fica um pouquinho mais pesado. Mas é isso, pessoal, o que eu gosto até de comentar, e é legal que vocês estão colocando aí na live, né, nos comentários, que vai muito da situação, vai muito do lugar que você pedala. A gente mora aqui numa região muito montanhosa, inclusive vem pessoas de outras regiões andar com a gente e fala, puta merda, minha bike tá pesado para andar aqui. Por que tá pesado? Porque normalmente o cara mora num lugar mais plano e tem essa condição de ter uma bike com uma relação mais pesada, mas quando pega um trecho de mais subida, acaba sofrendo um pouquinho, né? Principalmente no cicloturismo. Então, Jefferson, é isso mesmo, você anda de 34,50, é uma relação legal. Acredito que o seu cassete de 50 deve ter 11 dentes lá na menorzinha, então com a 34 vai funcionar bem. Na hora que você pegar uma baixada, ela vai fluir bem de final, e na hora que você estiver pegando um morro um pouquinho mais puxado, ela vai ficar um pouquinho mais pesada do que se fosse uma coroa 32, mas bem treinadinho consegue superar aí as montanhas. E boa noite para a galera que está entrando agora, aí, agradecer a todo mundo que está entrando agora. Tô vendo aqui, vendo se não tem mais nenhum comentário. E pessoal, só vou dar uma seguida aqui no script que eu montei, falando um pouco aí da caixinha de perguntas que o pessoal deixou. Vou começar pela pergunta do Anderson, tá? Eu não sei se ele está ao vivo aí, mas depois ele assiste o vídeo que vai ficar gravado no meu Instagram.
O Anderson colocou várias coisas. Ele quer saber a questão de custo-benefício para estradão e asfalto e comentou entre marcas da Shimano, SRAM, Sunrace e perguntou se a Sunrace tem kit de 12 velocidades. E aí eu fui pesquisar, o que eu encontrei? A Sunrace, eu não vi nenhum anúncio vendendo um kit completo de 12 velocidades. O que eu achei foi o cassete deles, né? Apenas a peça lá atrás de 12 velocidades, que é uma peça que aparentemente é muito bem feita, mas eu não achei o kit completo. Uma marca que eu achei o kit completo, que também aparenta entregar um produto legal, é da Absolute, que é uma marca nacional. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essa marca daqui a pouquinho. Então, entre marcas Shimano, SRAM e Sunrace, o que eu tenho mais familiaridade é com a Shimano, que é o que eu sempre usei nas minhas bikes. E posso garantir que funciona muito bem. Da Sunrace são peças muito legais. Eu vi que eles vendem kits também de 9 velocidades, que daí eu já não sei se é muito legal, uma coroa só na frente e 9 opções atrás, porque daí você vai ter um escalonamento muito espaçado. Então você vai começar lá atrás numa coroinha de 11 velocidades e vai para uma de 50 em cima, e o pulo entre uma marcha e outra é muito grande. Então você está pedalando às vezes no meio ali numa marcha mais pesada, você quer dar uma aliviada, você acaba aumentando muito a cadência e isso pode atrapalhar o pedal. Então acho que 9 é muito pouco. Eu acho que é legal de 11 para cima essa quantidade de marchas lá no cassete, quando você quer colocar apenas uma coroa só na frente. Aproveitando para falar boa noite, pessoal. Fala, Josué, boa noite. Boa noite todo mundo que está entrando aí, beleza? E aí, pessoal, retomando aí. Então, respondendo a pergunta do Anderson, assim, dependendo do uso, igual você falou, estradão e asfalto, eu recomendaria pelo menos um Shimano Deore, que é o mais de entrada. É um valorzinho um pouco mais caro, tá? Até porque são kits aí da Shimano. Você vai encontrar aí um kit completo da Shimano com câmbio, cassete, corrente, trocador, pé de vela por R$ 2.700 mais ou menos. E por outro lado você vai encontrar aí o Absolute bem mais em conta, tá? Com esse kit completo aí, vai ser um kit aí por volta de mil e pouco, né? Porque é um produto nacional. Eu não sei se está sendo fabricado no Brasil, se estão importando aí da China, né? Porque muitas marcas importam da China, mas existem sim opções e vai depender muito do seu uso. Eu acho que questão de relação, câmbio, cassete, tem muito a ver com a qualidade do produto, mas também tem muito a ver com a forma que você cuida da sua bike, tá? Se vocês só usam a bike e não cuida, mesmo que seja o SRAM Eagle lá mais foda que tenha, mais caro que tenha, e se você não cuidar, ele não vai entregar a mesma durabilidade, beleza? Mas eu gostaria de ter na minha bike pelo menos um câmbio Shimano, mesmo que seja um de entrada, tá? Aí o Caio também colocou aí falando sobre vida útil. Então basicamente a gente vai falar, né, um pouco de tudo sobre vida útil e custo-benefício também, porque realmente você comparar o valor de um Absolute com um Shimano de entrada tem, né, uma grande diferença de valor, mas tem que ver muito para o seu uso. Se você usa a bike pelo menos 2-3 vezes por semana, eu não colocaria um produto mais em conta, tá? Falando a minha opinião. Por quê? Porque às vezes você vai rodar aí 2-3 mil km e aí já tem que trocar o sistema, depois já tem que trocar de novo. Na hora que você vê, você já gastou 3 kits, fora a mão de obra para o mecânico instalar. Então tem que pôr tudo muito na ponta do lápis. Eu estou ouvindo falar bem do Absolute, eu vi alguns reviews, vi algumas bikes funcionando, tá? Eu já vou comentar um pouquinho mais dele. E uma coisa que eu vi que acontece legal com ele é que as trocas de marcha são bem legais, porque tem algumas marcas também que nem a troca de marcha é muito legal, tá? O trocador lá em cima é meio esquisito, o câmbio às vezes tem muita folga, e isso é uma coisa que é legal de estar sempre reparando. Então são algumas coisas que com o tempo você vai pegando, vai percebendo, e dependendo da situação você vai ver que não vale a pena investir em alguma coisa muito barato, porque logo depois isso vai acabar trazendo algum defeito e vai ter que fazer um investimento em cima. É o famoso que o barato sai caro. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. O Jefferson usa o kit Sunrace 9. Já tive o Sunrace na primeira bike, é boa. Aí a galera tá comentando que o Sunrace é legal.
O Jefferson está usando Absolute. E aí, Jefferson, o que você acha do Absolute? Já faz quanto tempo que você está rodando? Como eu disse, eu nunca usei para poder falar. Então, a gente sempre tem os prós e os contras. Eu ouvi falar bem, principalmente na questão de valor, que é um ponto positivo. E eu ouvi falar que as trocas de marcha dele, né, são bem legais, do que eu pesquisei. Aí vi alguns vídeos pessoal utilizando. Eu achei bem legal. Mas, quanto melhor os componentes você puder colocar na sua bike, né, mais certeza de que vai funcionar muito bem. Então, questão de vida útil, né, que o Caio colocou, eu acho que varia muito da forma que você cuida da sua bike. A vida útil está em cima do cuidado que você tem. Eu mesmo já tive aí nessa bike, quando ela veio original, ela veio já com 11,42 atrás e 2 coroas na frente. E ela veio com uma corrente da KMC, que era muito fina, muito aliviada, uma corrente mais de competição. E essa corrente, ela esticou muito, tá? E eu vim fazendo alguns testes aí na questão de revezar a corrente também, que é uma coisa que, do meu ponto de vista, ajuda a aumentar a durabilidade no kit. E o que aconteceu? Conforme a corrente esticou muito, ela faz com que o desgaste dos dentes sejam mais rápidos. E quando eu fui colocar uma outra corrente para fazer esse revezamento perto de uns 1000 km, acabou que já não encaixava mais a corrente nova, porque já passou do ponto de eu trocar essa corrente. E daí, por fim das contas, o meu kit com essa corrente que eu tive que rodar até o fim só com uma, durou apenas 5.000 km. As coroas dianteiras começaram a pular e as traseiras também não estavam legal. E 5.000 km é muito pouco para um kit da Shimano. Só que esse kit veio com uma relação, com uma corrente KMC aliviada, que eu deveria ter trocado com pelo menos 300, 400 km para não ter esse problema. A partir disso, eu montei um kit inteiro Shimano, com um cassete SLX, com uma coroa na frente, que daí eu acho que não era Shimano, era Race Face, que é o original da minha bike, e pus uma corrente de 11 velocidades, uma HG, e a partir disso eu vim revezando, a cada 1.000, 1.200 km eu troco de corrente, é uma coisa que eu faço, que funciona para mim, e esse kit já passou de 13.000 km e ainda tá legal. Então é um kit que vai rodar aí pelo menos uns 16, 17 mil, sem eu ter que trocar, apenas revezando as correntes, que é muito mais em conta. Tá? Então isso daí é uma coisa que às vezes alguns mecânicos não aconselham, algumas marcas falam para fazer, algumas não, mas para mim está funcionando, porque o que acontece? Conforme você evita de andar com o kit com uma corrente que está muito esticada, você vai poupando o kit. Né? Então eu fico revezando as correntes e isso prolonga a vida útil do kit. Além disso, limpeza e lubrificação é muito importante. Eu vejo aí algumas relações de algumas pessoas, nossa, o negócio parece que o cara passou graxa, passou óleo de motor de caminhão queimado. E isso aí ferra com tudo. Então sempre tenta deixar o mais limpo possível, porque o atrito da sujeira e às vezes daquela graxa, daquele óleo que você passa, ele faz com que grude mais poeira, mais sujeira e desgaste muito mais rápido o kit. Então a vida útil está muito relacionada a isso, tá? Então, principalmente, né, no mountain bike, a gente tem que estar sempre mantendo muito limpo o sistema para aumentar a durabilidade dele e poder aproveitar o máximo aí do kit. Beleza? Deixa eu ver os comentários que ficou para cima. Agora estou com o Absolute. Igor, estou andando com o Absolute faz 3 meses, tá atendendo muito bem. Então, aí, ó, legal os feedbacks do pessoal. Quem mais tiver de Absolute ou usando Sunrace, deixa aí para mim, que é bom saber. E é bom que aqui a gente acaba compartilhando também aí com as outras pessoas que querem saber a qualidade desse produto, às vezes querem comprar. Como eu disse, eu nunca usei, não pedalei com nenhuma bike ainda com esse sistema. Eu vi reviews de outras pessoas, né, de canal no YouTube, que o pessoal falou muito bem. E o mais importante é o valor nesse caso, né, pessoal? Muito mais em conta aí do que o de entrada da Shimano, a partir do momento que você põe 12 velocidades. E aí o Afonso deixou a pergunta lá na caixinha. Eu acho que o Afonso até está na live aí, perguntando, Absolute é bom? Qual o valor? Vantagem, desvantagem? E aí o que eu cheguei aí na conclusão? Que a maioria da vantagem é o valor, né? Muito mais em conta comparado com os outros. E a desvantagem que ainda é pouco conhecido, apesar de que agora eu estou tendo feedback aí do pessoal na live falando que está funcionando bem. E uma coisa que eu vi comentando, e quem tem aí pode até comprovar se realmente é isso mesmo,
é que o câmbio, a mola do câmbio do Absolute, ele é um pouquinho mais macia, um pouquinho mais mole. Então, isso aí às vezes vai atrapalhar dependendo da situação e do uso que você tem na bike. Já que nem o câmbio Shimano, que é igual esse meu, que é um XT, ele tem o sistema Shadow Plus, que você consegue acionar uma trava onde ele fica mais firme e ele não fica balançando muito, mantendo a tensão ali na corrente, nessa parte de baixo, evitando com que a corrente saia da frente da coroa e garanta uma troca de marcha melhor no cassete. Então algumas coisinhas eu ouvi falar nessa questão, mas com certeza com o tempo, se a Absolute continuar vendendo esse produto, com o sucesso que está tendo, com a quantidade de vendas que está tendo e o produto que eles estão oferecendo, isso vai vir a melhorar, o pessoal vai fazer essa melhoria no produto deles, porque tem certas coisas que só utilizando, só colocando para rodar, para conseguir realmente chegar num ponto legal do produto. E uma outra coisa falando do Absolute, eu tinha visto um vídeo falando que eles ainda tinham apenas o cassete 1150, né, bem parecido com os primeiros SRAMs que foram lançados. E agora eu acabei de puxar e achei para vender aqui, ó, cassete Absolute 12 velocidades 1152. Então já quer dizer que já estão fazendo 52 igual da SRAM e com escalonamento legal, que antes do 52 vem uma 46. Isso quer dizer o quê? Que você não tem um gap muito longe da segunda para a primeira marcha. Então da 46 você joga para 52, ele é bem linear. Quando você pega o SRAM, por exemplo, ele dá um pulo de 42 para 52. E eu ouvi muita gente falando que é meio complicado isso, porque pensa, você está numa subida, pedalando no 42, que é pesado. Aí você joga para a primeira, que é a 52, fica muito leve. E às vezes ao contrário também, está muito leve na 52, você joga para 42, fica pesado. Então esse escalonamento mais progressivo, que no caso aqui que a Absolute está fazendo, finalizando os três últimos em 40, 46 e 52 dentes, isso daí vai ajudar muito na hora de você pedalar, tá? Não é muitas pessoas que sabem disso, dessa diferença, então se você jogar na internet você vai ver, ó, pode ir, que o pessoal quiser até anotar aí, ó, cassete Absolute 12 velocidades 1152, compatível com Shimano. E o mais impressionante é o valor, apenas 299 achei aqui no site da Magazine Luiza vendendo. Então é bem barato, se comparar com o Sunrace. O Sunrace, acho que o último que eu achei aqui estava em média de R$800, tá galera? Então as marcas estão trabalhando em cima para trazer um produto bem em conta e que pelo jeito está atendendo o mercado. E uma outra coisa que eu vi também é o peso dele aqui. Esse 1152 ele tem 710 gramas. E se você pegar aí o Shimano Deore, tá na casa de 620. Então, tipo assim, não dá nem 100 gramas de diferença de peso. Isso daí é um ponto positivo também para um produto nacional, né? Então não tá tão longe dos produtos mais top. Beleza, galera? Essas foram algumas coisas aí referente aos produtos da Absolute. Agora eu vi que o D. Paulino mandou me dar uma opinião de corrente para conjunto Shimano Deore 12. Cara, eu gosto de colocar, se o grupo é Shimano, continua com corrente Shimano, dá para colocar também outras correntes, tá? Mas presta bem atenção para comprar a corrente certa e eu gosto do mais compatível possível com o seu conjunto. Então, se a sua corrente funcionou legal para você, a que veio original na bike, a que você instalou, eu não trocaria por outra. Mantenha o que está funcionando para você. Se é o Deore, põe a corrente aí compatível com isso que vai funcionar legal, tá? Eu posso até pesquisar aqui melhor, até estou com o computador aqui, ó. Corrente 12V Shimano. Você vai achar aí, ó, Shimano 12 velocidades, a Deore é a 6.100, tá? No Mercado Livre tá aí por média de R$230, que é um valor bem legal. Essa é a 6.100. Existem alguns modelos um pouco mais carinhos, mas que vai funcionar bem. Também tem corrente da Absolute, aí você acha a corrente da Absolute por R$165, aí eu já não sei se vale a pena. Talvez valha a pena investir aí R$120 a mais e já pular para uma Shimano, tá? Então, corrente é uma coisa que é legal de ter um produto de uma qualidade bem legal, porque corrente quebra. Eu já vi corrente aí que o pessoal traz da China, algumas coisas, né, chinesas que vieram falsificadas, então
eu aconselho comprar sempre com a procedência mais confiável possível. Fala, Serginho, abraço. É isso aí, na mexer com moto, agora estamos no meio da bike. Valeu pelo salve aí. Boa noite pra galera que entrou agora. Galera, só pra vocês saberem, a gente tá comentando aí de câmbio e relação de bike, de mountain bike. Então, se tiver alguma dúvida aí, quiser mandar nos comentários, o que eu conseguir atender vocês e trazer aqui para essa live, eu vou estar tendo o prazer de falar para vocês. E falando de mais uma coisa que ficou lá na caixinha, né, que o pessoal deixou para mim, que eu separei para falar hoje, foi o que o Omar falou da questão do tamanho do pé de vela. E muita gente não sabe que o pé de vela da bike tem tamanho diferente, tá, pessoal? O pé de vela é isso aqui, né? É onde é preso o pedal da bike e ele vai lá para o centro do eixo para fazer o giro da coroa. Então existem pé de velas de tamanhos diferentes, pessoal. Muita gente acredita que não sabe disso, mas o que eu encontrei são pé de vela de 165 mm, 170, 172,5 e 175 mm. Então dá uma diferença de 10 mm do menor para o maior que eu encontrei, que é a questão do comprimento do pé de vela. E daí eu comecei a pesquisar, vi que tem muito estudo sobre isso, tá? Vi que tem benefícios e malefícios. Uma das coisas que eu vi aqui, que você tem a impressão, né, de um pé de vela maior, vamos supor de um 175, né, de 17 centímetros e meio, é que o pé de vela maior você vai ter uma alavanca maior para fazer força, e realmente isso é comprovado dentro dos estudos aí que foram feitos. Então você tem uma distância maior do seu pé em relação ao eixo da coroa, você vai conseguir aplicar uma alavanca maior. Porém, na questão do giro, você tem que fazer uma volta maior com o seu pé, né, com a sapatilha, com o tênis, para conseguir completar uma volta. Então, nesse caso, já entra um ponto negativo. Né? Quando você tem um pé de vela menor, um 165, por exemplo, você vai conseguir fazer esse giro com mais velocidade e ter uma cadência melhor ali no pedal. Então, sempre vai ter os prós e contras aí nesse sentido. E uma coisa que eu vi um comparativo bem legal de um cara falando da questão do pé de vela grande, além dele ter essa alavanca, né, como ponto positivo, o ponto negativo é que a volta é maior, e um outro ponto negativo é que se você for analisar, quando você for fazer um bike fit, por exemplo, ou colocar sua bike no rolo e for pedalar percebendo a angulação que a perna tem, quando você tem um pé de vela maior e seu pé está em cima, né, enquanto um pé está para baixo ou está em cima, o que está em cima vai acabar dobrando muito o seu quadril aqui, tá? E flexionando muito a sua perna referente ao seu tronco. E para isso, às vezes no bike fit, né, os profissionais de bike fit acabam até erguendo o guidão para que você não tenha uma pressão muito grande aplicada ali. Então isso daí é mais um ponto negativo que eu vi referente aos pés de velas um pouco maiores. Mas, como eu falei, tem muito estudo sobre isso, né? O pessoal, principalmente lá fora, que tem mais facilidade de comprar as peças, de trocar isso com mais facilidade, porém a gente no Brasil acaba pagando mais imposto. Não é um negócio tão acessível para estar sempre trocando, né? E realmente existe essa diferença, mas o conselho é que se tem alguma coisa do tipo te incomodando, é que você faça o bike fit para compensar essa diferença aí que o pé de vela pode trazer. Eu até acabei medindo da minha bike realmente é 1,75 de comprimento. Eu acredito que isso veio original na minha bike porque ela é uma bike L, é uma bike G, para pessoas de média aí de 1,80, que no caso é a minha estatura. Então quer dizer que eu vou ter um cavalo mais alto, né? E tudo isso também pode ser visto no bike fit, e por conta disso eu tenho um pé de vela mais longo. Mas por conta disso também eu acabo sofrendo nessa questão da rotação do pé de vela por completo e da compressão da parte de cima da minha perna ali, do quadríceps, em relação ao meu tronco. Então são muitas coisas aí que influenciam e tem sempre seus pontos positivos e negativos. Beleza, galera? Então, respondendo as caixinhas aí, eu separei essas 4 dúvidas que o pessoal tinha deixado, que eu tinha achado mais importante. A gente já está aí com mais de meia hora de live. Agradeço todo mundo aí que está comentando, interagindo. Vamos manter mais um pouco aqui. Eu ainda tem mais algumas coisinhas para falar para vocês. Estou só vendo se não tem mais nenhuma dúvida. Galera que está entrando aí, boa noite, pessoal. Deixa eu ver. Comprei uma calote em salto último.
olha lá, o relato aí do Mário Celso Lima. Comprei uma Caloi que tem esse salto nos últimos COGS. Sai de 34 para 33. É uma pancada sempre que desce para 22. Tem que elevar o giro na hora da troca do... Né, na hora o tranco ser menos agressivo. Depois ele corrigiu que é a 24. E realmente, Mário, é isso que eu estava falando aí em questão até dos cassetes da SRAM, que ele ainda está sendo feito com 42, 52. Então 10 dentes, se você aí com 9 dentes está sentindo lá, a diferença é de 10, então ainda é maior. Então é complicado essa questão, tanto para subir, né? Repetindo aí que você vai estar fazendo uma certa força no 42 dentes, e na hora que jogar para 52 vai ficar muito leve e também pode atrapalhar. E o contrário também acontece, de você estar numa marcha mais leve, que é a 52, pular para 42 e você já tem que fazer força, às vezes ficar até em pé para conseguir varar a subida. Então isso eu acho que é uma coisa que os outros cassetes que estão sendo fabricados, como eu comentei da Absolute, como eu vi o Sanrense também tem um escalonamento legal, ou o Shimano, que é o 1051, ele atende melhor nesse quesito aí do escalonamento, né, dessa questão mais linear da diferença do tamanho dos COGs. Tá, pessoal? E aí agora o que eu realmente queria trazer era comentar um pouco das marcas principais, né? Acabei falando aí já da Absolute 12 velocidades, que é o que mais está sendo encontrado aí num preço legal no mercado. Fala, Fábio, boa noite. Passando boa noite para a galera que está entrando agora. E continuando, pessoal, vamos comentar um pouco aí agora das principais marcas, né, que são os kits da Shimano e da SRAM. Começando pela SRAM, pessoal, a SRAM ela tem a sequência aí dos produtos dela, hoje falando sempre aí de 12 velocidades, né, que é uma coroa na frente, começando pelos kits SX, que tem o cassete ainda de 1052, tá? Ele é 1050 e não 1052. A SRAM foi a primeira marca a trazer os kits de 12 velocidades, né? De parar de fazer de 11, parar não, né? De começar a trazer kits de 12 velocidades, que deu essa evolução no mercado, e outras marcas depois vieram também fazendo. E daí ela começa com o SX, que é o mais de entrada, que é um kit que funciona bem para quem faz um rolê mais tranquilo, que não pega tanta trilha, que não, né, tanta trilha fechada, que às vezes toma mais impacto. Aí depois já tem o NX, que também tá com 11,50, ainda não tem 11,52. São os dois kits, né, o SX e o NX, são os mais de entradas. Eles têm um funcionamento legal, porém eles são menos resistentes do que os próximos que eu vou falar. E daí a partir disso a gente tem o GX, que daí já é o primeiro com os cassetes de 10,52, então tem o COG de 10 lá embaixo, o 52 lá em cima, deixando bem leve a pedalada. E a partir do GX ele já tem a tecnologia Axis, que é o câmbio eletrônico, o câmbio sem fio, onde você manda o sinal lá no trocador e o câmbio troca de marcha lá embaixo sozinho. Isso foi uma evolução muito legal, que a Shimano até tinha lançado um tempo atrás, mas era com cabo, e ainda acho que funciona com cabo, né, os modelos XT e XTR, mas o da SRAM é por sinal, tá? Como se fosse um sinal Bluetooth, onde você dá um clique lá em cima no trocador e ele manda o sinal para que o motorzinho lá dentro do câmbio lá atrás faça a troca de marcha. E eu já andei com pessoas que estão com esse câmbio e estão extremamente felizes. Mas a questão aí é o valor, né? Começando pelo GX eletrônico, no Brasil você não encontra por menos de R$5.000 só o câmbio, né? Então tem o pessoal trazendo da China, tá funcionando, mas falando aí do mercado nacional, é um investimento alto. E daí também tem a opção a cabo dele, sem ser eletrônico. Depois tem o X01, que também tem a opção eletrônica. É um câmbio mais, um kit mais robusto, muito utilizado em bikes de enduro downhill também, mas também sai aí em algumas bikes de XC. Também acompanha o sistema Axis e também o sistema a cabo. E o mais top é o XX1, que também tem um Axis e é o kit mais top que a SRAM fabrica hoje aí, tem em linha para vender, né? Todos têm a tecnologia Eagle, que é um patente aí da SRAM. E para quem não sabe, a SRAM hoje é um grupo junto com a Shimano,
né? Então mundialmente é o mesmo grupo da fábrica e sempre está desenvolvendo muitas coisas de qualidade, né? Tem também os sistemas de freio, enfim. Mas falando de câmbio, esses são aí os cinco grupos que a SRAM trabalha e oferece aí para vender. Agora falando de Shimano, começando pelos Shimanos de 12 velocidades, que são os mais comuns hoje, a gente começa pelo Deore, que já é de 1051, depois a gente tem o SLX, o XT e o XTR, sendo que só o XT e o XTR acompanham esse sistema eletrônico, mas que você não encontra muito no mercado, igual você encontra o SRAM, tá? Então a Shimano ainda você encontra mais o sistema a cabo, que é o sistema convencional. Lembrando que todos funcionam com 1051, e uma coisa que eu acho bem legal, né, da Shimano é o sistema do Shadow Plus, que eu já comentei, que o meu câmbio também tem, que é essa trava que deixa ele mais firme, mas que você não precisa andar com ela travada o tempo inteiro. Se você quiser deixar o câmbio mais macio, ou até quando for fazer uma manutenção, você vira a alavanca e deixa a mola um pouco mais livre para que o câmbio fique um pouco mais solto. Mas a Shimano, né, é uma das referências aí que mais você encontra no mercado, principalmente também nas bikes de entrada, ela tem os kits mais básicos, né? Então eu abordei esses 4 do Deore ao XTR, que são os mais encontrados nas bikes de alto nível, mas os básicos ele começa desde o Turning, que acredito eu que ainda é o sistema de catraca, não é nem cassete, onde o sistema da roda livre, né, quando você para de pedalar, a roda continua virando e a catraca não vira, a catraca funciona tudo dentro do cassete, tá? É um sistema que é mais inferior, aí você encontra mais na bike de entrada. Já o cassete é um sistema onde a roda livre, né, o sistema do Free Hub é fixo no cubo, podendo fazer manutenções e ter uma durabilidade, uma vedação muito maior e aguentar muito mais pancada. Então o Turning é o mais de entrada que você vai encontrar normalmente em bikes de 21 marchas, que são apenas 7 cogs lá atrás. Depois já vem o Altus, o Acera, o Alívio, e aí entra a linha Deore. Então, a partir disso começa o Deore e vem na sequência que eu falei acima, que é Deore, SLX, XT e XTR. No total são 8 linhas de grupos que a Shimano tem para vender, que você encontra aí no mercado, tá? Então é uma das maiores gamas de produtos aí que você encontra referente à questão de relação, tá, pessoal? E aí, galera, falando um pouquinho de valor agora, comparando aí os de entrada, né? A gente tava falando aí do Absolute 12 velocidades, e agora que eu vi que eu tinha anotado realmente o valor, eu anotei aqui sobre o Absolute, sobre o Sunrace de 9 velocidades, o SRAM NX e o Deore. São os de entrada da Shimano, que é o Deore, e o da entrada da SRAM, né? Na verdade eu coloquei o NX, que já é acima do SX, mas que é o compatível ali com o Deore. Então o Deore, se você for comprar hoje no Brasil um kit aí 1051, 12 velocidades, vindo com câmbio, cassete, corrente, trocador, o pé de vela e até a caixa de pedal para ir no quadro, que é onde é o rolamento lá no pé de vela, você vai pagar em média aí de R$ 2.700. Já o SRAM NX, com o mesmo kit, você já vai pagar por R$ 2.900, então é um pouquinho mais caro. Isso falando do mercado nacional, né, achando aí no Mercado Livre ou alguns sites que você encontra para comprar no Brasil. Não estou falando de coisa da China, tá? Eu sei que o pessoal traz bastante coisa da China, tem muita coisa funcionando, tem muita coisa quebrando, mas eu não estou nem comentando sobre isso, porque são coisas que eu gostaria de testar para realmente poder trazer para vocês. Aí o kit da Absolute que eu encontrei, também com pé de vela, também com cassete, corrente e o câmbio lá atrás, você já encontra por R$1.000. Então o kit completo por R$1.000 é bem mais em conta, né? Dá uma diferença aí de mais de R$1.500 para os que eu citei acima. E o sistema Sunrace você encontra por R$700, mas daí é aquele de 9 velocidades atrás, que eu acredito que não é uma boa opção, né? Que como eu falei, o escalonamento não fica legal, você tem um pulo muito grande entre um cog e o outro. Então você começa na marcha mais pesada lá atrás e vai subindo e ele dá pulos muito grandes até chegar na marcha mais leve lá em cima. Tá, galera? Então esse é um resumo do que eu fiz aí hoje. Consegui responder algumas perguntas, já passou aí mais de 40 minutos. Fico contente da galera estar interagindo.
Sempre que tiver alguma dúvida, pode mandar aí para mim no Instagram. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta, então se colocar ali e eu ver que é legal, eu vou fazer uma live que dá para trazer conteúdo, mas qualquer pergunta eu estou procurando sempre responder nos próprios stories, tá, pessoal? Então a gente busca trazer, como eu falei, essa linguagem mais fácil para a galera entender sobre as peças, né? Não um conteúdo muito denso, muito específico, para que todo ciclista entenda realmente da sua bike, consiga fazer esses reparos. E por último, eu queria deixar algumas precauções, galera, que é legal de você ter aí na questão do seu câmbio. Muitas pessoas às vezes falam e pedem até para a gente falar sobre regulagem de câmbio, sobre como cuidar. E a primeira dica que eu deixo para vocês é tomar cuidado na hora de encostar a bike. Parou de pedalar, não tem suporte para deixar a bike parada, toma cuidado para não encostar o câmbio. Que nem aqui eu uso esse suporte, é que por conta da câmera frontal tá ao contrário, né? Mas o câmbio tá para cá e ele não tá do lado da parede. E às vezes acontece isso, dependendo do suporte que você guarda a bike, ou o jeito que você encosta a sua bike, ou no meio do pedal encosta a bike em outra bicicleta, você acaba dobrando o seu câmbio, que é uma peça relativamente frágil, e além disso entortando a gancheira. E a gancheira é a peça que faz a ligação do quadro para o câmbio. E ela é feita para entortar, é feita para quebrar, porque é melhor que ela quebre do que seu câmbio quebre, tá? Mas a partir do momento que você entorta isso, você perde toda a regulagem do seu câmbio, tá? Por mais que você mexa no câmbio, mexa nos parafusos que regulam o limite do câmbio, se a gancheira estiver torta, não vai funcionar. Então, a primeira dica que eu deixo é tomar cuidado na hora de encostar a bike e sempre prestar atenção na gancheira. Além de tudo, andar com uma gancheira reserva no pedal, porque às vezes você está fazendo trilha, vai pegar algum galho, alguma coisa vai enroscar, corre o risco de quebrar a gancheira e você ficar de a pé. Beleza, galera? E uma outra dica rápida, que eu já falei, é a questão do cuidado com o kit. Né? Eu comentei aí dos valores, você pegar SRAM e Shimano, o mais de entrada, o mais barato possível, custa mais de R$2.000, então não é pouco dinheiro, né? Os componentes de bike estão muito caros aí, ultimamente algumas coisas deu uma queda no valor, mas ainda não está barato, então cuida bem dele, terminou o rolê, passa um paninho, vê qual lubrificante você vai usar, presta bem atenção, né? Se não tem nenhum desgaste, se a corrente, os elos da corrente, dentro daqueles roletinhos, não tem nenhum quebrado, não tem nenhum faltando aquilo, que isso pode fazer a corrente estourar no meio do rolê. E quando estoura a corrente, você estraga o câmbio por completo, dependendo da velocidade que você estiver pedalando. Então tem que prestar atenção, terminou o rolê, vai lá, faz um check-up, faz uma lavagem, seca da forma correta, tá, pessoal? E quem tiver dúvida sobre isso, segue aí no Insta, confere os vídeos que eu estou postando, também tem o canal no YouTube, sempre estou postando coisas nesse sentido, para que vocês tenham um pouco mais de informação.